Você já foi almoçar na casa da sua avó e chegou domingo à noite e percebeu que os dentes estavam grossos, você passava a unha e saía uma coisinha branca? O nome disso é placa bacteriana. Vem entender comigo. Olá, o assunto de hoje é placa bacteriana ou biofilme dental. Mas afinal de contas, o que é isso? A placa bacteriana ou biofilme dental é aquela coisinha branca que a gente passa a unha, sabe? Quando a gente fica um tempo sem escovar o dente e você sente que parece que os dentes estão grossos, você passa a unha e sai um negocinho branco. Aquilo é a placa bacteriana, tá? Aquilo são restos alimentares, são acúmulos de bactérias, é uma massa que se forma e todo mundo tem. Assim que você escova o dente, uma nova camada de placa bacteriana começa a se formar, tá? Qual a relevância disso dentro do que eu tô falando? É porque dependendo da composição dessa placa, ela pode te trazer alguns problemas, tá? Então, se ela for periodontopatogênica, se as bactérias que estão ali forem bactérias que vão atacar a sua gengiva, você vai ter os problemas lá de gengivite, periodontite, talvez um pouco mais de acúmulo de cálculo. E se você tiver uma composição dessa placa mais acidogênica, ela vai ter mais bactérias que vão te causar cárie, né? Então, dependendo da composição dessa placa, você pode ter mais um problema ou outro. O pH da saliva também influencia. E o nosso histórico, né? Se você tem histórico de cáries ou se você tem histórico de doença periodontal. E a nossa predisposição. Tem pessoas que têm mais predisposição a uma coisa ou outra. Você pode ter as duas coisas juntas, mas é mais raro. Normalmente o paciente desenvolve um pouco mais uma coisa ou um pouco mais a outra. Por que eu resolvi falar sobre placa bacteriana? Porque os últimos estudos revelam que, ao contrário do que se imaginava antigamente, o cálculo, né, ou tártaro, não é o grande vilão. Então, o que se sabe recentemente que todo o problema, principalmente o problema gengival, vem da composição dessa placa. Eu costumo explicar para os pacientes que é como se a gente tivesse na boca um jardim com flor e mato. Então, se a gente tem mais matinho do que flor, se a gente tem uma composição de bactérias ruins maior do que de bactérias boas, nós vamos ter tendência a desenvolver problemas, né? Dependendo desses acúmulos e dependendo da sua predisposição, problemas gengivais ou problemas com cárie, né? Então, depois que se entendeu que o problema está na placa e não no cálculo, se mudou também a forma de se fazer a limpeza, tá? Por isso é tão importante hoje fazer o que a gente chama de revelação de placa, que foi um dos stories que eu coloquei lá no meu Instagram falando sobre isso, né? Que é quando a gente consegue pigmentar essa placa branca e ela fica cor-de-rosa e a gente consegue enxergar melhor onde a gente precisa limpar e fazer uma limpeza mais eficiente, e o paciente também consegue entender aonde ele precisa melhorar a higienização no dia a dia. Então é tudo de bom quando a gente faz a revelação de placa, porque a gente consegue ter essas duas coisas juntas e melhorar o tratamento gengival, tá? Então a dica de hoje era sobre o que é placa, já expliquei certinho. E depois vai ter mais uma série de vídeos para eu explicar direitinho como é que é feita essa revelação e quanto isso é importante realmente para a gente conseguir fazer uma boa limpeza, tá bem? Eu sou Romina Petrucci, sou cirurgiã dentista, sou implantodontista, atuo aqui na região de Três Passos, estou sempre passando com essas dicas sobre saúde, sobre odontologia. Se você gostou desse assunto, passa esse vídeo adiante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!